Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Estamos começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, e apresentarei o programa de hoje aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com os palestrantes do Temas Emergentes e muitos outros convidados. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. José Breno da Cruz. O professor José Breno é licenciado em Eletricidade, Máquinas e Instalações Elétricas pela PUC, com especialização em Gestão e Planejamento Estratégico pela Uninter. Atuou por 28 anos como professor do curso técnico de eletrônica da Fundação Liberato, além de ter exercido diversas funções nas gestões de instituição, tais como coordenador do curso técnico de eletrônica, coordenador de ensino, coordenador de serviço de supervisão de estágios e coordenador do Centro de Planejamento e Avaliação. Foi coordenador da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, Mostratec, e do Seminário Internacional de Educação Tecnológica, CIET, incentivador das ações de robótica educacional, programação e cultura maker na educação básica, orientador de projetos de pesquisa desde 1990, palestrante em formação continuada de professores em iniciação científica, organizador de seminários regionais de iniciação científica e assessor na implantação de projetos de iniciação científica na educação básica nas 5 regiões do Brasil, além de parcerias com feiras de ciência, tecnologia e inovação com países da América Latina. Professor Breno, seja muito bem-vindo. Olá a todos. Dizer da alegria, da satisfação de poder estar com vocês aqui, conversando sobre um tema que é um tema que de alguma forma me encanta. Quem me conhece, sim, pessoalmente, sabe do quanto eu gosto dessa temática, que é trabalhar com a questão da iniciação científica. Na verdade, a gente acaba usando um título aqui talvez um pouquinho deslocado. Acho que nós teríamos que trabalhar com a ideia de que a gente conversa sobre metodologias ativas, que é esse modelo que rompe um pouco com aquele modelo convencional da educação, do senta, presta atenção, decora, reproduz, que é um modelo que não serve mais para a sociedade contemporânea, nem na graduação, nos pós, muito menos na educação básica. Então, o tema da iniciação científica é um tema que me encanta, que me move, que faz com que eu cada vez mais tenha certeza de que essa é uma grande alternativa para a educação nossa do Brasil. Que legal. Professor José Breno, nós temos uma pergunta que ela dá o título ao nosso programa e nós a fazemos desde o início do programa, que é: o que te move? Perfeito. Acho que excelente. Talvez eu não tinha tido a oportunidade de ter uma pergunta que diga exatamente respeito àquilo que eu faço, né? Aquilo que me move. Eu tenho brincado, professora Maria Aparecida, quem nos ouve, eu tenho brincado de que toda vez que eu me deparo com um evento científico e eu vejo especialmente
especialmente crianças da educação infantil e dos anos iniciais do fundamental, eu costumo usar uma frase que este é o meu combustível. O meu combustível, o que me move, é chegar num evento e ver crianças de 4, 5 anos sendo protagonista do seu processo de aprendizagem, que tenha oratória, que tenha argumentação, que tenha raciocínio lógico, que partem de uma curiosidade real, não é algo que o professor propôs, na hora surge ali alguma questão, estão na sala de aula e entra um grilo. O que acontece numa sala de educação infantil quando entra um inseto na sala de aula? Uns querem matar, outros querem dar bolacha, outros querem dar água, outros querem dar chocolate. E aí a professora diz, não façam isso. E uma criança diz, prof, do que se alimenta um grilo? E aí surge a pergunta, e a pergunta é aquilo que vai desencadear uma área de conhecimento, uma curiosidade, algo que move os alunos. Acho que é isso que move cada um de nós. E esse movimento é um movimento, então, que eu tive a oportunidade a partir de 2015, para falar um pouquinho, então, qual é o espaço que eu tenho ocupado. A partir de 2015, eu tive uma aposentadoria, eu diria que antes do que eu previ inicialmente, e a partir dessa aposentadoria, junto com a minha esposa, a gente resolveu construir um projeto de vida. Então, literalmente, hoje é um projeto de vida. A gente viaja o Brasil inteiro. Agora, recentemente, a gente esteve em Minas Gerais. A gente vai de carro, fica 10, 12, 15 dias passeando, vai num evento científico lá, fazer formação, avaliar projeto, fazer palestra, fazer parceria. É isso que me move, né? É algo que é muito mais, diria, prazeroso para nós do que, de fato, uma atividade profissional. Nossa, perfeito. Professor, eu li um resumo do seu currículo, mas quem é o José Breno da Cruz, que não está no Lattes? Perfeito. Eu sempre brinco com isso, né? Eu confesso que eu tenho alguma dificuldade de repassar esses mini currículos aí, porque eu acho que primeiro a gente é um cidadão, né? Então, e o título de cidadão é um título comum a todos nós. Então, quem é o professor Breno? Quem é o José Breno da Cruz? Então, é esse sujeito que tem por projeto de vida circular literalmente as 5 regiões do Brasil, agora ou virtualmente. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava dialogando com o pessoal que está organizando um evento científico no estado de Sergipe, lá, e o professor Carlos Alexandre, que coordena lá, nós estávamos acertando algumas credenciais. Então, porque eu tenho essa facilidade de circular pelo Brasil inteiro e alguns países da América Latina. Então, eu tenho facilidade de oferecer essas oportunidades para os nossos alunos. Então, alunos lá do interior de Sergipe terão a oportunidade de, o ano que vem, poder participar de outros eventos. Nós optamos por eventos no Nordeste. Então, por exemplo, estão credenciando para uma feira em Arapiraca, no estado de Alagoas, porque é muito próximo, né? Sergipe e Alagoas ali é bastante próximo, que é a Mocite Piau, que é em Arapiraca. Também vão credenciar para 1007 Brasil, que é um dos maiores eventos científicos da educação básica do Brasil, que ocorre em maio do ano que vem, em Fortaleza. Acho que também eles vão credenciar para a Expo 7, que é em São Lourenço da Mata, em Pernambuco. Como eu circulo, eu acabo, então, eu sou o sujeito que articula, e aqui não eu estou sendo real aqui em relação a isso, né? É o sujeito que tem essa facilidade, que tem uma situação particular bastante favorável. Eu brinco, né, professora Maria Aparecida? Quem está nos assistindo nesse momento, quem vai nos assistir, provavelmente eu seja o único que tem tempo livre. Então eu posso fazer isso, porque vocês estão muito ocupados. Então me deem a tarefa de eu fazer essa articulação. Ou faço articulação com o Panamá, né, que eu organizo uma feira com eles lá, ou o pessoal do Chile, ou o pessoal da Bolívia, ou o pessoal da Costa Rica,
ou aqui os clubes de ciência do Uruguai, ou as feiras da Argentina. Então, é esse sujeito que circula por aí e que faz com imenso prazer todo esse trabalho, voluntariamente. Né? Acho que é importante dizer isso também. Ninguém me paga nada. E não me pagar nada não é uma vantagem, não é uma desvantagem. Porque se eu não cobro, professor Maria Aparecida, significa o seguinte, eu só faço o que eu quero. Não é assim? Perfeito. Quando alguém lhe remunera, você tem que dar o retorno daquela remuneração. Como ninguém me paga, eu só faço o que eu quero, né? A minha esposa não gosta muito dessa expressão, né? Eu até não tenho usado muito, mas lembrei agora. Quando eu me aposentei, eu brincava que eu tinha assumido uma nova profissão, que eu era o vagabundo. Eu odeio essa expressão. Mas vagabundo é o sujeito que vaga, né? E vagabundo é aquele sujeito que só faz o que ele quer, tenta dar serviço para ele não vai fazer. Então, brincando um pouquinho para descontrair aqui, né? Acho que se eu pudesse resumir assim o que eu sou hoje, eu sou um grande articulador, formador de professores. Eu devo ter chegado em torno de 4.000 professores com formação continuada este ano, das mais diferentes regiões do Brasil. Tinha parceria com o estado da Bahia, fiz parceria com o estado do Pará, acertamos parceria com o pessoal do estado do Amazonas para começar um trabalho de formação continuada agora no início do ano. E aqui no Rio Grande do Sul, uma série de municípios também. Perfeito. Nossa, que sonho. Eu quero chegar ao momento de estar também nessa condição. Perfeito. Professor, o senhor estava falando ali na questão das perguntas, né? Da importância desse olhar nas perguntas dos alunos, e eu lembrei de uma frase que o Rubem Alves diz que para isso existem as escolas, não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. Isso é iniciação científica? Eu te confesso que eu fico literalmente arrepiado quando eu ouço isso, né? Porque eu acho que está no nosso sangue essa questão, né? O que Rubem Alves traz é aquilo que Alexandre o Grande já dizia lá no início do processo de educação da humanidade. Ele dizia mais ou menos assim: muito mais importante do que a resposta é uma boa pergunta. Porque, às vezes, na grande maioria das vezes, a resposta é um senso comum, é aquilo que todos conhecem. Fazer uma boa pergunta é algo diferenciado, não é um senso comum. Uma boa pergunta, uma boa elaboração, um bom questionamento te tira fora do eixo. As respostas como senso comum é uma mesmice, uma mesmice. Eu vou falando e vou lembrando, e eu acho que eu vou trazendo isso para ajudar aqui no nosso raciocínio, porque eu tenho muitos desses retornos. A professora está com os alunos do primeiro ano do ensino fundamental, então 6 anos de idade, e ela está falando sobre alimentação saudável. E aí, no meio da aula, um aluno levanta a mão e pergunta: prof, o que acontece com os alimentos quando eles vão para o nosso estômago se lá não tem um liquidificador? Ai, que legal. Quando eu ouvi essa pergunta, eu fiquei pensando, eu nunca pensei sobre esse tema. Vejam, então é isso que você traz do Rubem Alves. É uma pergunta bem formulada, que é quase um insight, isto. Que ele faz, uma criança de 6 anos faz para a professora e provoca uma discussão. Todos os alunos, porque aí é um tema de pesquisa. O que acontece com os alimentos? Porque lá no cotidiano nosso, a gente sabe que se eu colocar um alimento no liquidificador, ele vai ficar mais pastoso, mais fácil a digestão. Associa um fato do mundo real com o fato da natureza humana. E aí faz a pergunta:
E aí os colegas, todos já têm, porque hipóteses os alunos têm, né? Todos eles têm todas as hipóteses possíveis. Aí um aluno diz assim, prof, eu sei a resposta, é porque nós temos agora esqueci o termo agora, né? Na verdade, seria o suco gástrico, né? Aliás, aí o aluno diz assim, prof, nós temos ácido no estômago. E o outro diz, não. Se nós tomarmos ácido, nós vamos morrer. Olha que interessante, né? Olha a discussão com 6 aninhos de idade. E aí, então, a professora chega à conclusão que estão falando sobre o suco gástrico, que é um processo da natureza. E aí surge a pergunta. Nós conseguimos imaginar como é que é essa produção mental dessas crianças nesse momento? Quanto conhecimento é produzido? Perfeito. O processo de pergunta, né? O processo mental é um processo muito mais elaborado. Se nós pegássemos aqui a taxonomia de Bloom, nós estaríamos lá na ponta. É análise-síntese. É análise-síntese. Então, mesmo com crianças dessa idade, eles já analisam diferentes situações a partir das vivências do cotidiano. Permitir que esses alunos possam ter boas perguntas, professores preparados com conhecimento mínimo sobre o método científico, você produz uma revolução na educação. Nós teremos outro tipo de aluno, outro perfil de aluno, né? Um aluno que não vai se contentar com algumas aulinhas que nós damos, porque às vezes nós damos umas aulinhas apenas, né? Ele não vai se contentar com isso, né? Eu não estou falando aqui sobre sala de aula invertida, mas basicamente seria essa proposta, se aproximar um pouco da ideia da sala de aula invertida, onde os alunos trazem algumas questões e o papel do professor é aprofundar essas temáticas. Sim. O senhor falando e eu lembrando assim, lá no século XVIII, acredito que século XVIII, existiam os monges copistas, né? Que eles serviam apenas para copiar o que eram os livros que eram permitidos pela igreja. E, infelizmente, se a gente fizer uma análise, a educação não mudou muito. Nós continuamos incentivando apenas a cópia, a reprodução. O conhecimento ele não é produzido, né? Os alunos não são incentivados a construir seu conhecimento, a pensar, a refletir sobre aquilo. E as disciplinas como biologia, um exemplo, que já no nome diz, né, estudo da vida, mas a impressão que dá é que é separada da vida. Às vezes o aluno estuda toda a questão do corpo humano sem se dar conta que ele está estudando aquilo que está nele. Então, qual seria ou qual deveria ser a função da escola do século XXI? Porque uma coisa eu tenho certeza, que continuar apenas ensinando, ou como o senhor diz, dando aula apenas para o aluno aprender a copiar, não tem mais cabimento, né? Há umas 3 semanas atrás, eu participei de um painel, foi virtual, com o professor Pedro Demo. E o professor Pedro Demo dizia exatamente isso que você trouxe agora, né? Quer dizer, nós estamos preocupados em dar aula. E o Pedro Demo diz isso, né? Nós tínhamos que estar preocupados com o processo de ensino-aprendizagem, não dar aula. Não existe lá... Paulo Freire diz isso, né? Não existe ensino sem pesquisa. E não se faz pesquisa sem ensino. Ensino e pesquisa fazem parte de uma mesma função. Quem pesquisa, ensina. E ao ensinar, não dar aula, ao ensinar, você pesquisa também. Você pesquisa no retorno dos alunos, você pesquisa na reação dos alunos, naquilo que você vai, a estratégia que você vai propondo, se são adequadas ou não. Nós estamos falando de novo, né? Ao falar sobre a questão da biologia, e podia ser qualquer outra área do conhecimento, podia ser filosofia também, né? Adianta eu ter aula de filosofia para teorizar sobre filosofia, sem compreender em que contexto isso está inserido? Quer dizer, é exatamente isso, né? Então, nós estamos falando, de novo,
daquela conversa inicial, que é sobre metodologias ativas, né? O aluno sendo parte disto. Eu usei durante muito tempo essa expressão de que na metodologia ativa o aluno tem que ser protagonista. Depois, porque eu acompanho também, eu procuro ler o máximo que eu posso do José Pacheco. O José Pacheco tem um livro que chama-se que são comunidades de aprendizagem. O José Pacheco diz isso, né? Houve um tempo que o professor era o protagonista. Agora a moda é que o aluno é protagonista. Nós ficamos de forma muito cartesiana separando isto. O José Pacheco diz, não é assim, não é nenhum, é outro, são comunidades de aprendizagem. Qual é o papel do professor nesse sentido? Uma das palestras que eu mais fiz esse ano foi exatamente o título que você deu há pouco agora. Para que serve a escola do século XXI? Para que serve? Eu confesso que eu não tenho essa definição para mim clara, mas eu sei que não é a escola tradicional. Aquela escola da primeira Revolução Industrial, um atrás do outro, todos recebem a mesma informação ao mesmo tempo, todos têm que ter o mesmo resultado, como se fosse apertar o maior número de parafusos possíveis no menor tempo possível. O professor é o fiscal do processo e não é o facilitador. Quer dizer, essa escola do século XXI é 1700 e alguma coisa. Quantos anos? Nós estamos na 5ª Revolução Industrial e continuamos dando aula da mesma forma, né? Dando aula da mesma forma, não construindo processo de ensino-aprendizagem. Os temas instigantes que vocês trazem aqui é exatamente para fazer a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Como é que a gente faz essa alteração? Como é que a gente insere esse aluno dentro de um contexto? E aí nós vamos cair, que foi uma questão que com o professor Pedro Demo, eu tive a oportunidade de conversar com ele, que é a questão da formação dos professores. Quer dizer, os professores que nós estamos formando do século XXI, para voltar a José Pacheco de novo, né? A escola do século XIX, professores do século XX, alunos do século XXI. Bom, essa combinação não pode dar boa coisa, né? A gente tem que tentar romper com isso. Mas também romper com isto não significa que tem uma chave que eu ligue e desligue. Não, é processo. E se é processo, a gente vai ter que construir isto. Construir no cotidiano, construir nas interações, construir nesses espaços privilegiados, como vocês têm aí em Santa Maria e tantas outras instituições. Fazer os professores pensarem sobre isto, buscarem novas alternativas, experimentar, testar, voltar a testar, reprogramar. Acho que esse é o processo evolutivo da humanidade. A escola não pode ser uma mera reprodutora do conhecimento. É impossível imaginar que uma escola do século XXI seja uma escola reprodutora de conhecimento. Isso não existe. Eu tenho que, no mínimo, ressignificar o conhecimento. No mínimo, isto. E muito mais do que isso, buscar novos conhecimentos. E eu acredito, professor, se continuar assim, só de reproduzir conhecimento, nem precisa professor, né? Porque toda informação que se tem é só como virou a expressão dar um Google. O Google tem, né? E o professor tem que... O papel do professor é fundamental se ele for além da informação, né? O instigar o aluno a pensar, a buscar o conhecimento, mediar nessa questão de onde procurar, como procurar, porque se for só reproduzir conhecimento, realmente vamos virar peças obsoletas. Já podemos ir para o museu. Perfeito, perfeito. Quando eu faço essa atividade cujo tema é para que serve a escola do século XXI, no final eu sempre tento concluir, né? E essa conclusão ela é sempre relativa, porque ela é parcial, a gente vai ter que construir essa resposta no dia a dia, mas a resposta intermediária que eu tenho desse modelo é o papel da escola do século XXI é a escola que ensina o aluno a aprender. Não é ensina conteúdo, é ensina a aprender.
Nós estamos num período agora da revolução das informações. As informações estão disponíveis. O Rubem Alves diz isso sempre, né? Uhum. As informações estão disponíveis na internet, nos livros, em vários locais. O que nós temos que fazer é fazer com que o sujeito aprenda a aprender. Porque na medida em que essas informações e as tecnologias especialmente mudam, o aluno tem que saber estar com as mudanças. Ele não tem que voltar à escola para aprender. Ele aprendeu a aprender. E o aprender a aprender, que não é nenhuma frase pronta, acho que é uma ideia de que o aluno tem que desenvolver uma capacidade, exatamente como você falou há pouco, de saber onde buscar as informações, ou, no mínimo, saber quem tem essa informação. Então, acessar quem tem a informação, aonde está a informação, ter capacidade crítica, analítica sobre essas informações, não aceitar qualquer informação. A Base Nacional Comum Curricular traz as 10 grandes competências para a educação básica. E a segunda grande competência é pensamento científico, crítico e criativo. Então, nós iniciamos aqui com a questão da metodologia científica ou da iniciação científica. Não adianta dar um método científico só. O método científico só, ele é chato, porque é uma série de procedimentos. A base traz de forma sábia isto, o pensamento científico, crítico e criativo. Então, eu tenho que dominar o método, mas eu tenho que ter capacidade de criticidade sobre os elementos que eu tenho à minha disposição e criatividade que eu faço com eles. Isso eu consigo com um aluno que é mero reprodutor do conhecimento? Esse aluno vai fazer essa análise? Jamais. Eu preciso ser um aluno que aprenda a aprender. Eu só vou ser crítico e criativo se eu aprendi a aprender. Porque senão eu vou ser simplesmente um reprodutor do conhecimento. E aí reproduzir o conhecimento basta saber. Não precisa ter análise crítica sobre ele. Acho que esse é o grande nó da educação. Quando eu falo da educação do Brasil, porque eu tenho tido a oportunidade também de dialogar com vários outros educadores aqui, especialmente da América Latina, isso não é diferente em outros locais. A gente poderia pegar aqui, quem sabe, lá na Finlândia, né? Vamos pegar os extremos, né? Ou alguns outros países lá, uma Coreia, né? Mas nos outros países, se nós pegarmos, por exemplo, a educação nos Estados Unidos, ela é muito tradicional também. Agora, essa proposta do STEAM, né? Ciência, tecnologia, engenharia, arte, matemática, tem algumas iniciativas também por aí, mas elas não dão conta de uma sociedade do século XXI, na minha humilde concepção. Professor, a nossa conversa está tão prazerosa, mas nós vamos ter que chamar um intervalo, mas rapidinho a gente volta. Estamos de volta com o TMOV. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Você está ouvindo o programa TMOV pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com a presença do professor José Breno da Cruz. O TMOV é um programa de conversas e troca de ideias, através de entrevistas semanais com convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professor José Breno, trabalhar com pesquisa é a mesma coisa que iniciação científica? Ótimo. Se nós formos pensar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante que a gente faça essa conversa aqui, nós costumamos muitas vezes
trazer alguns títulos, algumas palavras, em cujo contexto elas não se encaixam. Então, eu vou falar um pouquinho aqui o que eu tenho experimentado, o que eu tenho conversado agora, especialmente nesses últimos anos, em relação a isso. Primeiro, acho que o tema da iniciação científica é o tema que talvez seja mais em moda. Mas durante muitos anos, e ainda é muito presente, a ideia de que a pesquisa científica é uma tarefa da academia. Acho que ainda é muito presente. Quem faz pesquisa é a academia. Bom, eu diria que a pesquisa, a curiosidade, ela é nata do ser humano. Uma criança, nos primeiros meses de vida, ela já chama atenção a algumas coisas. Ela já quer manusear, ela já quer levar na boca, quer o experimentar, porque a boca é a relação que ela tem com o mundo. Lá na creche, ela quer compartilhar com os coleguinhas. Às vezes ela não quer distribuir, mas ela faz questão de mostrar para o coleguinha. Então tem um processo de curiosidade, de investigação. Nós chamamos isso, tem alguns municípios do Rio Grande do Sul, e eu tenho participado de alguns grupos que discutem isso, nós temos discutido muito a questão do brincar investigativo. Nós consideramos que a iniciação científica tem que começar lá no berçário. O brincar investigativo, ou o brincar heurístico é um pouco mais específico. O brincar investigativo, eu gosto mais que é mais amplo. Se nós começarmos a trabalhar com os nossos pequeninhos com o brincar investigativo, nós começamos a fazer uma revolução na educação. Nos anos iniciais, a gente tem que trabalhar com letramento e alfabetização científica. Ainda não é iniciação científica. Eu tenho que ensinar os passos, eu tenho que contextualizar esses passos, mas isto ocorre de forma concomitante com qualquer outra formação cognitiva dos alunos. Porque, como eu disse, os alunos têm curiosidade. Quem é que diz toda hora? Por quê? Para quê? Como? Quando? Essa é a base da investigação, é a base da curiosidade. São os pequeninhos. Então, começar com o brincar investigativo lá no berçário. Depois, o letramento, a alfabetização e letramento científico. Aí, a iniciação científica, ela deveria estar nessa questão da cultura científica, ela deveria estar lá nos anos finais do fundamental, para que no médio ele começasse a avançar entre a iniciação científica e a pesquisa. O método ele é o mesmo, o que muda é a profundidade. Quer dizer, quando eu vou fazer iniciação científica, eu tenho um grau de profundidade relativo. Quando eu vou trabalhar com a pesquisa científica, eu tenho que ter um grau de profundidade muito maior. Na prática, o que acontece? Nós estamos chegando com jovens na graduação que nós temos que dar o letramento e alfabetização científica. Eles deveriam estar chegando na graduação para fazer pesquisa. Mas eles não sabem, eles nunca tiveram isso. Eles não tiveram o brincar investigativo, eles não tiveram a alfabetização e letramento, eles não tiveram a iniciação científica. Olha que interessante isso, né? Por que os professores, quando eu estou em formação presencial, uma das perguntas que eu faço como é que foi o seu TCC? A imensa maioria dos professores dizem que não foi uma experiência agradável. Por que não foi uma experiência agradável? Porque não tiveram as etapas anteriores da cultura científica. Então, eu caio na academia para fazer pesquisa sem que eu saiba sequer o que é letramento científico. Então, a sua pergunta é a mesma coisa? Não é. Cada uma delas tem a sua etapa, né? Cada uma delas tem a sua fase. Eu costumo dizer, e é empírico, a partir, então, de observações, que nós precisaríamos de, no mínimo, 10 anos de letramento científico, de iniciação científica, para que um jovem estivesse preparado para ir para a academia fazer pesquisa científica. Então, deveria começar na educação infantil. Perfeito. E nós temos no Rio Grande do Sul alguns municípios cujos alunos estão nessa fase. Eu estava
em 2019, então antes da pandemia, vou citar aqui porque eu tenho autorização, senão eu não poderia. Eu estava no município de Araricá, que é aqui próximo do Vale do Paranhana, né, Vale dos Sinos ali, e alunos de 4º ano do fundamental, então 9, 10 anos de idade. E aí eles estão num evento e eu pergunto se alguém quer apresentar o projeto, porque estavam com o material todos ali, é uma preparação para a feira do município. E aí um grupo de alunos do 4º ano fundamental vem apresentar, 8, 9 anos. O título era Plantarinho. Eu fiquei pensando, o que é plantarinho? Plantarinho, fiquei imaginando o que é. Aí eles disseram, é a relação entre os pássaros e a Mata Atlântica. Nossa. Eu imaginei que fosse como habitat. Não era como habitat. Eles queriam saber se os pássaros conseguem reproduzir árvores, a mata, ampliar a mata. Ao comer a fruta, então eles ingerem a semente, ao defecar, essa semente pode gerar uma muda. Olha que fantástico isso. Fantástico. E eles estão 4º ano do fundamental, 9, 10 anos de idade. E aí no meio, um diz assim, segundo Souza 2018, página 27, Mata Atlântica é definida como não sei quem falou. Passa o microfone para o outro e o outro diz assim, porém, Albuquerque 2018, página tal. Cara, eu me arrepio até hoje. Alunos do doutorado. Do 4º ano do fundamental. Que aí eu, lindo! na minha ingenuidade, fui conversar com a orientadora e disse, que legal, né? Como é que os alunos têm já têm isso incorporado? Ela disse assim, professor Breno, eles já fazem pesquisa há 5 anos. Eu pensei, putz, eles estão no 4º ano do fundamental e já fazem pesquisa há 5 anos. Olha que revolucionário é isso, né? Esse aluno, ao chegar na academia, o que ele vai cobrar? Provavelmente muito mais informações, muito mais qualidade da informação, né? Isto é possível? É claro que é possível. Isto é fácil? Não é fácil. Mas isso é desafiador. E eu penso que nós precisamos trabalhar com desafios, né? O TEMOV não é para isso? Com certeza. Professor, e assim, na educação infantil, eu fico pensando assim, ó, de forma prática, como a pesquisa pode ser trabalhada com as crianças de 3, 4 anos? Mas também eu fico pensando assim, acho que ali 2, 3 anos as crianças estão na fase dos porquês, né? Que querem saber de tudo. Como aproveitar isso? Perfeito. Primeiro, a gente tem feito uma pequena diferenciação. Lá no berçário, quando eles começam a falar, a gente propõe sempre que o professor crie alguns ambientes a gente chama isso do brincar investigativo, então, e o professor é o observador daquilo que interessa, do que não interessa, do que eles gostam, do que eles não gostam. Criar ambientes para isso. A grande maioria das escolas de educação infantil do Brasil, para não dizer todas, e eu até arriscaria dizer todas, fazem o brincar investigativo, só que elas não se dão conta que é o brincar investigativo. Ao levar a criança para o pátio da escola, se nós observarmos, ela é seletiva. Ela vai escolher algum brinquedo. Tente compreender por que ela escolheu o brinquedo A e não o brinquedo B. Se eu vou brincar com tintas, as crianças brincam muito, pintar as mãos, botar nas paredes, ela tá trabalhando com os campos de experiência, né? A textura, o cheiro, a cor. Qual é a cor que ela mais atrai? Qual é a cor que mais repulsa? Isso é um processo de investigação. O professor tem que fazer isso. Quando ela começa a identificar outras situações, ela passa a ter, então, algum controle sobre esse processo de aprendizagem, né? Então, vou permitir que ela possa formular perguntas, elaborar hipóteses, elaborar testes, ver resultados. Eu não me lembro se naquela outra palestra que eu fiz eu citei esse exemplo. Se eu citei, me desculpem aqui, mas talvez tenhamos outro público, mas era assim, eu lembrei agora. Eu vou falando e vou lembrando, né?
Durante a pandemia, uma professora de um município, que eu nem lembro agora qual é o município, ela mandou uma tarefa para casa, os alunos estavam naquele modelo híbrido ainda, e era próximo da Páscoa. Então, ela desenhou numa folha A4 um coelhinho, aquele desenho tradicional, o abdômen, né, o rostinho, as orelhas, o rabinho, as perninhas, mandou para casa e ela pediu para os pais, então mandou um bilhete para os pais, porque as crianças não sabem ler, elas não sabem ler e escrever ainda, que eles deveriam encontrar elementos da natureza para colar naquela folha reproduzindo o coelho. Os pais gostaram do desafio, no final de semana foram para uma pracinha próxima da casa deles, e os pais imaginaram que algumas folhas de árvores poderiam ser o melhor elemento para isto. Tem o formato do rabinho, o formato da orelha, uma folha mais redonda, o rostinho, e era uma menina com 4 aninhos. E a menina estava muito, muito, muito feliz com os pais fazendo aquela atividade com ela. E o pai pulava numa árvore, pegava uma folha ali, e aí, de repente, eles observaram a menina e ela estava de braço cruzado, com cara fechada, né? Típico da criança mesmo, quando ela está incomodada, né? Aí eles ficaram preocupados, o que aconteceu? E ela disse assim, vocês estão matando a natureza. Os pais não entenderam, e eles se deram conta. Como eles estavam arrancando folha, olha que fantástico isso. Uma menina de 4 anos de idade já ter consciência ambiental, é assim? Será que eu estou forçando a barra aqui? Não, foi isso que ela ouviu. Vocês estão matando a natureza. E a segunda constatação dela, porque isso já é análise de dados. Olha que interessante, né? Você já coletou os dados. Ela está analisando os dados, matando a natureza. A segunda fala dela é assim, não existe coelho verde. Porque todas as folhas era aquele verde vivo. E aí, então... Ela fez uma comparação. Isso, para tudo, né? E vão recomeçar o projeto. Então, eles pegaram folhas que já estavam no chão, aí tinha folha cinza, marrom tem coelho. Olha que fantástico, né? Poderia ser uma simples atividade de tarefa de sala de aula, e essa tarefa, os pais comunicaram à professora, e a professora transformou isso num projeto de pesquisa dos alunos, né? Do que vive o coelho? Então, tinha alimentação, tinha cor, tinha reprodução. Como é que os alunos fazem isto? Desenho. Desenho é fantástico. Então, você vai criar um portfólio. Você vai ter um caderno que tem uma sequência cronológica com todos os desenhos, com todas as colagens. Esses alunos vão para uma feira e eu acho fantástico, porque eles ficam um tempo enorme explicando detalhadamente o que eles fizeram. Tem oratória, tem sequência, tem ali uma concentração enorme. Tente, no meio da conversa deles, tentar sair dali. Eles não vão deixar. Eles vão dizer, nós não terminamos ainda. Né? Você só pode sair depois de concluir a apresentação deles. Essa capacidade da argumentação, da liderança, de compartilhar informação, de interagir com um público diferente. Em que momento a sala de aula convencional pode fazer isso? Nenhum, no recreio. No recreio, que é onde tem um fiscal cuidando deles. Né? O recreio não é educativo. Algumas instituições já transformaram os recreios em processos de aprendizagem. Você vai se divertir, mas tem um processo, não é o fiscal, né? é um professor que está ali naquele momento. O senhor falando das feiras de ciência e mostra de trabalhos, qual é a importância desses momentos para esse processo de construção do conhecimento? Porque teve uma época que a maioria das escolas faziam as suas mostras de ciências, e eu vejo que de uns anos para cá isso meio está adormecido.
porque a sua experiência, professora Maria Aparecida, é na região de Santa Maria, provavelmente, né? Se eu lhe disser que em 2022 nós realizamos entre 600 e 700 feiras de iniciação científica no Rio Grande do Sul, você consegue imaginar isto? Entre 600 e 700 feiras. Nossa. Porque assim, né, é a região do Vale dos Sinos, do Paranhana, Caí, Serra, que está muito mais avançado que o restante do Rio Grande do Sul. O que nós tínhamos uns anos atrás eram as feiras de ciência. Feira de ciência não é feira de iniciação científica, né? A feira de ciência era ciência da natureza. Você reproduzia, era plantar alface no sol, na sombra e ver. Isso alguém já tinha feito. As feiras de ciência, elas perderam um pouco de sentido a partir da iniciação científica. A gente tem conseguido construir muito isto, especialmente no Rio Grande do Sul, mas no restante do país. Esses momentos são momentos fantásticos. Agora, 5 minutos antes de entrar no ar aqui, eu recebi algumas imagens e um áudio de uma professora que ela é da Escola Santa Maria de Recife, e ela está nesse momento, eles estão nesse momento em Belém, no Pará. Aliás, eu deveria estar lá hoje também, essa semana, mas aí em função dos custos de viagem aí se inviabilizou. E se eu tivesse lá, eu teria feito o programa igual, mas eu deveria estar lá numa feira onde os alunos jamais vão esquecer. Esses eventos científicos, eles têm um papel na construção do conhecimento fantástico, porque os alunos aprendem muito, porque eles aprendem com os outros, os professores aprendem com os outros. Quando é que a gente tem um insight? Quando a gente tem uma grande ideia? É no ambiente do cotidiano, na mesmice? Ou quando a gente sai? Né? Aquela expressão, putz, como é que eu nunca pensei sobre isso? É quando você está nesses ambientes. Então, são processos de aprendizagem. O caso, por exemplo, dos alunos do ensino médio, que eu tenho incentivado bastante nesse sentido, o que eu tenho acompanhado, agora recentemente, mais de um evento eu acompanhei, são alunos do ensino médio que estão construindo startups. Nossa. Então, são alunos que têm grandes ideias, né? Lá do Pará, por exemplo, tem lá o Washington, que é um aluno que eu tenho interagido com ele. Em 2022, ele participou de 2 editais nacionais e ele conseguiu R$180 mil. É um aluno ribeirinho do estado do Pará, que talvez a opção de vida dele seria ser pescador, e ele resolveu, porque ele já gostava um pouquinho de robótica, ele ia participar, ia dar um pequeno curso, é um aluno de ensino médio, ele ia dar um pequeno curso numa outra comunidade ribeirinha no estado do Pará, na região de Abaetetuba, e lá tudo é de barco. Então ele estava indo de barco, e ao se deslocar de barco, o barco dele, por muito pouco, não sofreu um acidente, ele não bateu numa outra embarcação. Os rios são muito tortuosos lá, e os barcos andam em velocidade muito alta, e o barco não tem esta mobilidade, tem um automóvel, você não consegue desviar, vai por inércia. E ele ficou muito, muito impressionado com aquilo. Isso foi em 2020. E aí ele resolveu, então, pensar um projeto de iniciação científica, que é construir 2 módulos, o módulo transmissor e o módulo receptor, usando o Arduino. Então, usa um microprocessador bastante acessível, acopla os módulos de sinalização, a partir de uma certa distância, liga, então, um LED ou um buzzer, uma buzina, para informar que tem uma outra embarcação mais próxima. Isso permite, então, que o controle possa diminuir a velocidade e ter mais atenção. Esse protótipo eles apresentaram na FEBRACE, que é a maior feira de projetos do Brasil, que é coordenada pela Escola Politécnica da USP, em São Paulo, e eles ganharam um prêmio da Marinha. E depois eles transformaram isso numa startup. Ele tem uma empresa hoje. E essa empresa captou 180 mil. Para quê? Para contratar grandes profissionais, para desenvolver o software, desenvolver a placa
instalar isso como uma Que alternativa para pequenas embarcações de baixo custo na região amazônica. Surgiu a partir do quê? A partir de um projeto de iniciação científica. A sua pergunta é, o que pode significar uma firma de iniciação científica? Eu diria, pode significar o meu projeto de vida. Nossa! E provavelmente esse aluno ele já estava já tinha aprendido e desenvolvido as competências de pesquisador. Esse aluno já faz pesquisa pelo menos há uns 5 anos também, né? Quando ele foi fazer essa apresentação da robótica, porque ele tinha ganho um prêmio na feira do município de Abaetetuba, e lá o prêmio era um dinheiro, lá, uma ajuda de custo para ele fazer isto. Então ele já tinha o método científico. Eu vou voltar à frase que eu usei antes. Ele já tinha aprendido a aprender. Isso, né? Ele já tinha aprendido a aprender. E ao ter aprendido a aprender, diante de uma questão que dizia a respeito à vida pessoal dele, ele poderia ter se acidentado, ele resolveu transformar isso num projeto e hoje ele tem uma empresa, uma startup. Esse aluno participou agora, no final de outubro, do maior evento de startup do mundo. Foi em Lisboa, em Portugal. Esse aluno sai lá da região ribeirinha e foi para a Europa apresentar o projeto dele. Olha o que significa isso, né? Olha a grandeza disso, né? Quanto isso pode mudar. Isso também tem o mesmo valor para alunos da educação básica, aí, né? Alunos do ensino fundamental, né? Áreas de anos iniciais, que participam de eventos e, às vezes, aqui na minha região, porque eu já comentei, eu faço essa mediação, agora, hoje é segunda-feira, essa semana, segunda-feira, uma organização da Bahia, chamada Educação em Foco, ela premiou, e um dos alunos que foi premiado foi um grupo de alunos da educação infantil. Eles receberam um credenciamento para participar o ano que vem num evento em Curicó, no Chile. Nossa! Alunos da educação infantil, cujo tema do trabalho é de onde vem o chulé. Ai, que coisa mais linda! Eles estão na sala de aula, e aí dá um intervalo, que é a hora do soninho, todos tiram o calçado e tem aquele odor no ambiente. E um pergunta, prof, que cheiro é este? Todos dizem é chulé. O que é chulé? É areia, é suor, e eles vão pesquisar. E ao pesquisar, eles procuram uma podóloga, porque a educação infantil tem que ter o referencial teórico. Quem é o grande pensador sobre o chulé? Quem é o grande teórico? Não, é um profissional da área da saúde que é a referência deles. Eles dizem no vídeo, a Ju, que é a professora Juliana, não lembro o nome dela agora, eles dizem assim, a Ju que sabe tudo sobre o chulé. Olha que interessante, né? Olha aqui, ó, aprender a aprender, é criar modelo mental. Eles já sabem que eles precisam de um referencial teórico, eles precisam de alguém que saiba sobre aquele assunto. Eu fico encantado com isso, né? Nossa, realmente é encantador. Professor, infelizmente estamos assim nos encaminhando para o final, nosso tempo está acabando e realmente muitas aprendizagens com o senhor. E eu gostaria de pedir para o senhor deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes. Perfeito. Acho que a mensagem é um pouco daquilo que eu disse antes, né? Acho que a mensagem é essa para todos nós, e ela é para mim também, especialmente para mim. Quando eu vejo os índices na área da educação do Brasil, isto me incomoda. E penso que incomoda todos nós. Se incomoda, acho que cada um de nós pode, minimamente, trazer alguma contribuição para melhorar esses processos. Acho que esse desafio é nosso. Não existe educação sem professor. O papel da escola do século XXI é um papel de uma escola cujo professor
é o grande instigador do processo de aprendizagem, ele não é o reprodutor. Acho que essa é a mensagem que tem, e esse ambiente de vocês aqui da Universidade Federal, e eu parabenizo novamente, esse TMOV aqui, é exatamente isso para provocar essa tomada de consciência que é fundamental nesse processo de hoje. A educação depende de nós. Não existe educação sem professor. E não existe nenhuma categoria mais importante no mundo do que o professor. E eu não estou sendo bairrista aqui. Acho que nenhum outro profissional se forma sem a presença do professor. E se nós pudermos investir isso na educação básica, que eu acho que é o grande desafio de qualquer governo, o grande desafio é investir na educação básica. Porque aí as outras demais é consequência da educação básica. Com certeza, concordo plenamente. Quanto mais investimento na educação básica tivermos, melhor alunos na universidade teremos. Eu acho que esse é algo assim, é um fato, né? Precisamos de maior investimento na educação básica. Professor... Não existe nenhuma construção que você faz uma pintura bonita, um telhado bonito, se a base for frágil. Ela vai desmoronar em algum momento. Ela pode ser bonita em algum momento, mas pouco tempo depois vai desmoronar. Nós estamos investindo na base, na estrutura. E a base, a estrutura está na qualificação, na formação continuada de professor, na valorização adequada dos professores e em novas metodologias. Não dá para dar mais aulinha. Não dá para dar aulinha. Com certeza. Nossa, professor, que fantástico a sua fala. Eu te agradeço assim imensamente. Essa hora foi de muitas reflexões e muitas aprendizagens. Foi um privilégio lhe ouvir. Muito obrigado e estou à disposição de vocês caso necessite em algum outro momento. Tá? Bom prazer estar com vocês. Muito obrigada. E o TMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e apresentei o programa de hoje. O nosso programa conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM, sem o tio e sem o cedilha. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Esse canal, Capacitação Digital UFSM, já está com mais de 15 mil inscritos. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência, um dia muito leve e feliz, não só esse dia, mas todos os outros que virão, e até semana que vem.